Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Good afternoon. Good afternoon. Eu estou dando good afternoon porque eu estou imaginando que vocês estejam assistindo essa aula à tarde. Afinal de contas, as nossas aulas são liberadas à tarde, né? Nas sextas-feiras, às 2h30. Tá meio troncho meu óculos aqui, né? Às 2h30, com exceção dessa aula, que ela será liberada na quinta-feira, às 14h30, tá? Então, boys and girls, gostaria de dizer, né, good afternoon, tá? Estamos aqui para a nossa aula de Geography, aquela aula em que a gente aprende os conteúdos que a gente aprendeu em inglês, aliás, em português, na nossa língua materna, a gente vai aprender em inglês, alright? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Gostaria de pedir a todos e a todas que estejam com caderno, e lápis, caneta e borracha na mão. Para quê? Para fazer as anotações que são importantes, tá? Então, essa aula ela se refere das páginas do que foi visto pela manhã com o Teacher Júlio, se refere das páginas 38 até, se eu não me engano, a 42. Vamos lá ver com precisão aqui, 38 até que se refere a índice de desenvolvimento humano. Então, vai até a página 45, tá? Então, que tem umas atividades aqui para serem feitas, inclusive, como homework. Não se esqueçam de fazer as atividades da página 45, tá? Elas são importantes para consolidar não só o que estão aprendendo em geografia lá pela manhã, mas aqui com a gente. Afinal de contas, o assunto é o mesmo. A gente está dando o mesmo assunto, só que lá em português, aqui em inglês, obviamente, como eu sou um professor, um outro professor, então o professor sempre ele vai puxar mais para um contexto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu peço para vocês anotarem é isso, ó. Essa expressão aqui, ó, Human Development Index, né? A gente traduzindo, a gente chama Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, aqui a gente tem List of Countries by Human Development Index. Então, lista de países usando o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Vamos lá? Vamos descobrir o que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Eu estou sempre tentando trazer, pessoal, material do Wikipedia, porque é um website assim, de confiança, tá? Não dá para a gente confiar 100%, mas dá para a gente ter uma certa confiança de que as informações elas vão ser válidas, elas vão ser fidedignas, né? Elas vão ter valor, tá certo? Então, vamos lá. The Human Development Index. Como a gente chama IDH em português, em inglês a gente vai chamar HDI. Né? It's a Statistic Composite Index of Life Expectancy, Education, Literacy Rate, Gross Enrollment Ratio, different levels of net tendency ratio, and per capita income indicators. Então, basicamente, o Índice de Desenvolvimento Humano, Human Development Index, é um índice que determina mais ou menos qual é a qualidade de vida das pessoas, tá? A gente, principalmente nós, do mundo capitalista, né, de países capitalistas, o Brasil é um deles, a grande maioria do mundo é, na verdade, foca muito na questão do dinheiro, né? Se fulano tem dinheiro, então fulano tem uma vida boa. Se cicrano não tem dinheiro, cicrano é um pobre, né? A gente até diz no forma chula, né? É um pobre, é um coitado. Mas nem sempre isso representa a verdade. E o Índice de Desenvolvimento Humano, o Human Development Index, ele veio exatamente para tentar mostrar isso daí. Mostrar que nem sempre ter dinheiro é a diferença. Então, ele abrangeu, né, aumentou essa, vamos dizer assim, essa sombrinha, né? Abriu mais a sombrinha. Então, não ficou focando num ponto só, renda. É verdade, ó, per capita income. Então, a renda per capita, não sei se vocês sabem já o que é isso, mas per capita por pessoa, né?
é um dos itens que entram aí para o mix, né, do IDH, tá certo? Para a fórmula, para a receita do IDH, mas outras coisas também entram como expectativa de vida, life expectancy. Então, qual é a expectativa de vida das pessoas? Então, se você tem um país... Então, basicamente, ele focou nisso, focou em renda, focou em saúde, porque expectativa de vida tem uma relação direta com a saúde. Se há um investimento, se a saúde é boa, as pessoas vivem mais, a relação direta ali, né? E a questão educacional, tá? Que também é outro índice que sai puxando os outros. Quem tem mais educação tende a ter melhor saúde, quem tem mais educação tende a ter mais renda. Então, isso tudo também entra ali no mix, tá, gente? Entra no mix. É verdade que tem alguns países que não têm um nível educacional espetacular, tá? Mas são grandes potências. E a gente também tem países que a mesma coisa, né? Que tem uma renda alta, tem uma renda per capita alta, mas e também tem o inverso, né? Países que investem pesadíssimos em educação e não são grandes potências. No entanto, existe educação, é uma coisa de longo prazo. Educação, expectativa de vida, né? Saúde são investimentos de longo prazo. A gente investe agora e a gente só vai ver o resultado lá na frente, tá? Então, um país que hoje investe pesado na educação, que investe pesado na saúde do seu povo, mas não tem uma renda muito boa, né? Mas aí o índice de desenvolvimento dele humano sobe, ele passa a ser considerado um país de um bom nível mundial, porque já sabe que esse país é um país que vai ter um futuro muito legal lá na frente, tá bom? Mais ou menos por aí. Novamente, eu gostaria de deixar claro o seguinte, tá? Que quando a gente diz assim, professor, mas eu tenho com essa pessoa que vivia indo para o médico e morreu. Não é isso, gente. Quando a gente fala, nesse sentido, a gente fala do ponto de vista, eu conheço uma pessoa que estudou muito e hoje não é nada na vida. Não é isso. A gente trata, veja só, do ponto de vista de políticas sociais, políticas para fazer o bem a uma determinada população. Vai ter gente que vai estudar muito e não vai dar para muita coisa, verdade. Mas eu tenho certeza que teve alguma razão por isso, alguma razão. Pode ser, às vezes, uma questão de personalidade, não se dá bem com ninguém, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema na família, N coisas. Mas a pessoa que investe em educação, a chance é altíssima dessa pessoa lá na frente, ela está acima da média, pelo menos acima da média. E o mesmo também funciona para a questão da saúde. A pessoa que investe na sua saúde, é verdade. Conheço uma pessoa que foi no médico, pegou um câncer e morreu. É verdade. Né? Isso daí não tem como negar. Mas o grupo, se você pegar um grupo de pessoas grande e começar a investir em educação, uma ou outra vai morrer, porque ia morrer de todo jeito. Mas vai levar essa média. Tudo quando se trata de estudos, né? De indexadores, números gerais, a gente sempre trabalha com a média, não é com um caso isolado ou outro. E também para a gente tomar decisões políticas, políticas sociais, políticas econômicas, também a gente trabalha com a média. A gente não trabalha com mas por fulano de tal. E fulano de tal, que nunca quis nada com a educação e hoje está rico. Sim, ótimo para ele. Mas estudos mostram que quem investe, o governo que investe em educação, ou a pessoa que investe em educação, ela tende a se dar melhor, tá? Se essa pessoa tivesse educação, vamos dizer, a pessoa que não teve educação nenhuma e está super bem, se ela tivesse educação, essa pessoa estaria 10 vezes melhor, ok? Então, ela ia se dar bem, mas ela não se deu bem tanto quanto, porque ela teve as limitações dela. Assim como a pessoa que investe em educação, também, às vezes, ela vai ter a limitação dela própria. Vamos seguir em frente, eu não vou aqui tratar de questão psicológica. Which are used to rank country 4 tiers of human development. Então, aí, esse índice ele é usado para determinar o grau de desenvolvimento, né, das nações, dos países, tá? Antigamente, há um tempo atrás, era quem é rico, quem é pobre, qual é o maior PIB, né? Que é o Gross Domestic Product. Eu acho que a gente viu isso aqui já. Qual o país de maior PIB? Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos é perfeito. Qual o pior? É um país na África? Então esse país na África não presta. Não, não é bem assim. Então eles abrem um pouco o leque
Eles analisam outras coisas e veem, peraí, Estados Unidos é o maior país com maior renda per capita do mundo, mas não investe tanto em educação. Aí você tem outro país, tem Singapura, que não tem uma renda per capita tão alta, não tem um PIB tão alto, mas investe pesadíssimo em educação, o melhor sistema educacional do mundo hoje. Quem que você acha que daqui a 100 anos vai estar na frente? Tá? Então, isso tudo, tá, tem que ser levado em consideração. Obviamente, existem outras coisas que entram aí no bojo, que entram aí na discussão. Por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, etc, etc. Mas isso também traz educação, né? Então, mas é uma discussão bem mais abrangente. Ok? Então, a gente vai tirar mais ou menos uma média aí dos três para decidir quem é quem. Tá certo? Então, introducing Equality Adjustment Human Development Index. Então, também eles desenvolveram uma espécie de tabela mostrando os ajustes. Isso daí também serve para isso. Não serve só para apontar dedo. Quem é bom, quem é ruim, quem está fazendo o dever de casa e não está fazendo. Mas também tem a função de dizer assim, olha, precisa se investir nisso. Você precisa investir nisso para poder atingir os objetivos que você quer. E o Brasil precisa investir pesado em educação, pesado em saúde, tá, gente? A questão da expectativa de vida também tem outros, quando eu digo assim, investir em saúde, mas tem outras coisas também que se relacionam à saúde. Por exemplo, nessa fórmula da expectativa de vida, né, entra, por exemplo, o saneamento básico. Tem estudos que mostram que lugares que têm saneamento básico, a expectativa de vida é maior. É uma mera coincidência? Não, não é mera coincidência. É porque uma política. As pessoas tendem a pegar menos infecção, as pessoas tendem a ter menos doença, as pessoas morrem menos. Ah, mas fulano de tal mora na favela e viveu até 100 anos. É como eu estou dizendo, não dá para a gente analisar um caso isolado. Quando a gente trabalha com políticas sociais, não se trabalha com caso isolado, com estatística. Por isso que a estatística a gente pega um número abrangente, para a gente saber qual é a realidade. Se a gente pega um caso, a gente não sabe qual é a verdadeira realidade, porque aquele caso é um caso isolado e ele pode ter fugido, a gente chama fugir da curva, né? Ele foge da curva, ele foge ali da trajetória que era para ser seguida. Tá? Então, vamos lá. Então, foi desenvolvido por essa pessoa, Mahbub Pakistani, um economista paquistão. Né? Vamos dar sequência aqui, origens, de onde vem, né? Aqui dessa pessoa, não vou entrar muito em detalhes, porque não interessa para a gente saber, né, esse tipo de detalhe. Quem foi que fez, por quê, nessa conta matemática aqui não interessa. Isso daí, mais na frente tem matemática ou geografia avançada, vocês podem estar vendo isso daí. Mas a gente pode ver por cima. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Como é que funciona? Life expectancy. Então, expectativa de vida, né? Desculpa se eu não falei, Life Expectancy Index, né? Índice de expectativa de vida, tá? Vem a Long and Healthy Life. Então, um estudo feito quanto tempo as pessoas vivem e quão saudáveis essas pessoas vivem, tá? Como dizia já, esqueci o nome do médico que dizia isso, mas ele dizia, a vida não é só a quantidade de dias que você vive, né? Mas a qualidade de vida dos dias que você vive. Tá? Então, não adianta a pessoa viver 100 anos, mas vamos dizer, com 70, ficou na cadeira de roda, ficou lá parado, passou 30 anos da vida dele vegetando, vivendo sendo vegetal, sem fazer nada. Às vezes é melhor viver até 80 ou 90, mas de 80 a 90 bem vivido, né? Então, é mais ou menos por aí. É analisado isso daqui. Knowledge. Então, knowledge aqui de vida, a Education Index, né? Índice de educação. Ó. Então, ele olha expected years of schooling. Então, eles olham isso daqui, ó. Quanto tempo de escolaridade aquela população tem e mean years of schooling. Então, os principais anos de educação, né? Porque isso daqui também é para ser levado em consideração, tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo disso daqui, né? A quantidade de anos. Então, hoje o brasileiro estuda até, vamos dizer, o certo é estudar até os 17 anos, né? Na escola. Então, se eu não me engano, são 12 anos. Isso começa com
4, assim, começa com 4 até 17. São 13 anos aí da educação. Então, vamos dizer que uma população ele tem esses 13 anos de educação, tá? Então, só que também é analisado assim, em média tem 13 anos. Mas as pessoas terminaram no período certo, terminaram com 17 anos, né? Por exemplo, faculdade, vamos dizer, mais 4 anos. Cada faculdade é diferente, mas vamos botar na média 4. Então, 17 não, 13 anos, mais 4 dá 17. Então, vamos dizer, na média, um país bem desenvolvido tem uma média de 17 anos. Então, as pessoas, no mínimo, terminam a faculdade. Tá. Mas é analisado também se essa pessoa, vamos dizer, a pessoa entrou com 18, era para terminar com 22. É para se pegar também a média da quantidade de pessoas que terminou no tempo certo. Porque, vamos dizer, se as pessoas forem adquirir um curso superior com 30, com 35, com 40, com 50 anos, então isso também afeta. Então, a pessoa que consegue um curso superior aos 22 anos, né, ela tem uma tendência, naquele mesmo ramo, de um sucesso muito maior do que a pessoa que foi tirar um curso superior com 35, com 40. Professor, então, se a pessoa não tirou com 22, não precisa estudar mais não, já a vida, o destino dela está determinado? Não, gente, não, absolutamente não. Tem gente que conquista um curso superior depois e se dá muito bem. Não estou falando isso, não. Como eu disse, não dá para a gente analisar um caso só, tem que analisar o conjunto. Mas se a gente pegar o conjunto, a gente vai ver que quem se formou na idade certa vai ter mais sucesso do que a que se formou mais tarde, 10 anos, 20 anos depois. Por quê? Porque essa pessoa se formou, ela vai passar por várias experiências na vida dela. Quando ela chegar aos 35, ela vai ter vivido dentro da carreira dela, vai ter já 10, 12, 13 anos dentro da carreira, enquanto aquela pessoa que se formou com 35 vai começar a carreira dela agora. Então, assim, entendeu o que eu estou falando, mais ou menos? E aqui, ó, a decent standard of living. E aí, aqui vai se analisar basicamente a renda per capita. O que é a renda per capita? É a gente pegar a renda que tem toda no país e a gente divida pela população, tá? E aí a gente vai ter a renda per capita. As pessoas, em média, ganham X. Isso daí faz também o dinheiro, num mundo que a gente vive capitalista, faz toda a diferença, né, pessoal? Não dá para a gente discutir isso daí. Não dá para a gente, no fim de tudo, a gente quer din-din no bolso, né? Ok? Também não vou entrar em detalhes na questão de políticas, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para piorar. Talvez na próxima aula eu vou dar sequência aqui, vou dar uma olhada depois no qual é a sequência e depois a gente pode aprofundar no que é que pode ser feito, quais políticas podem ser feitas e a gente pode até gerar um debate em cima disso daí. Como disse, não vou entrar nessa parte de matemática. E aqui uma coisa interessante. O rank, né? O rank. Country or territory. Então, por país ou por território. A média, né? A média, tá? E aqui, no Índice de Desenvolvimento Humano, é engraçado, a conta é engraçada. Quanto mais baixo, mais desenvolvido é aquele país. Quanto mais próximo de zero, mais desenvolvido é aquele país. Quanto mais próximo de 1, menos desenvolvido é aquele país. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nos países que são os primeiros aí dessa tabela. Então, a gente tem aqui Norway, Noruega, né? A gente tem Irlanda, olha que surpresa, eu não sabia que a Irlanda era um país com uma qualidade de vida tão legal assim, não. Olha só, a Noruega quase, não, é porque aqui é o percentual. Tá. Average Annual HDY Growth. É porque tem, ok. É porque tem como é que eles chamam? Tem um termozinho que eles chamam para isso daqui, e a gente tem um percentual, né? Mas aqui é de cima para baixo. Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido. Quanto mais baixo, menos desenvolvido. E aqui o percentual é o inverso, inverte. Quanto mais baixo, melhor. Mas vamos lá. Aqui a Noruega é quase 1, depois a Irlanda. Irlanda e Suíça empatadas ali. Uma surpresa para mim, porque a Irlanda não é um país considerado assim tão rico. Depois vem Hong Kong, né, que é um território, faz parte da China hoje, mas eles não são satisfeitos de forma alguma em fazerem parte da China. Depois a Islândia que é uma ilha isolada. Depois a Alemanha, que é uma grande potência.
Suécia, Austrália, Austrália é altíssimo. Holanda, Dinamarca, Finlândia. Então, você vê, ó a Singapura. Ó a Singapura. Singapura, eu não vou entrar aqui no método de Singapura, mas se a gente for aqui analisar Singapura, a gente vai ver que a renda, às vezes, de Singapura não é tão alta ainda, mas investe pesadíssimo em educação e pesadíssimo em saúde. O que é que vai acontecer? Vai ter, lá na frente, Singapura vai ser uma superpotência. Hoje está em 11º lugar, que um dia Singapura vai ser uma mega potência. Se eu não me engano, é o melhor sistema de educação do mundo. E a Finlândia durante muito tempo foi o melhor sistema, parece que hoje está em 2º lugar. Depois vem Reino Unido, aqui muita questão da renda também, mas investe em educação, saúde. Nova Zelândia, Canadá em 16º lugar, é um pouco só acima dos Estados Unidos, me surpreendeu aqui. Canadá sempre teve um país com uma qualidade de vida espetacular. E você vê, gente, quem vai dominar aqui, ó, são países europeus, os países da América do Norte, países da Oceania. Aí você vai encontrar Israel, vai encontrar o Japão, alguns países da Ásia. Mas você vê, até agora a gente não viu um país da América Latina, né? A Eslovênia, Coreia do Sul, Luxemburgo, França, República Tcheca, Malta, Estônia, Itália. A gente encontra aqui Emirados Árabes Unidos, a gente já encontrou 2 países dos Emirados Árabes, do Oriente Médio ali, que a gente tem como lugar, né? Um lugar sem qualidade de vida. Grécia, Chipre, Lituânia, Polônia, olha só, Látvia, Portugal, Hungria, Arábia Saudita na frente da gente com qualidade de vida. Veja só. Veja como são as coisas. Bahrein, aí Chile. Primeiro lugar aqui da nossa América Latina vem o Chile. Que não é se embalar e todo. O Chile não é se embalar e todo. Comparado com o resto do mundo, tá? Comparado com o resto do mundo. Mas, para patamares de América Latina, tá bem. Aí vem Croácia, Catar, Argentina. A Argentina vem em 2º lugar da América Latina, tá? Brunei, Montenegro, România, e depois vem o Uruguai, tá? Olha só, olha a vergonha. Depois Panamá, aqui apesar que o Panamá é muita questão da renda per capita, porque aqui tem uma longa história, Panamá de receber dinheiro aí ilegal, de lavagem de dinheiro, né? Tem muito a ver com isso, mas tá fazendo o papel dele. Bahamas, olha, Bahamas, Barbados, tudo país, é tudo ilhazinha, ali na região ali do Caribe. Costa Rica, um país de qualidade de vida espetacular, dizem. Malásia, olha só, o Brasil, 66, ó. O Brasil nem, né? O Brasil nem. Geórgia, ó, esse daqui é um país que fica lá, fazia parte da antiga União Soviética, e vê só, ninguém nem lembra da existência desse país, está na frente do Brasil. Então, a gente, para achar o Brasil aqui, vamos ver. Né? Achar o Brasil, a situação do Brasil aqui é periclitante. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Né? Vamos ver se eu consigo. Está em Brasil Place 75th, né? 75º, tá? Naquela lista ali foi até 66, o Brasil não aparece por conta disso. Então, ó, vê a vergonha. Chile aparece 30º pouco, depois logo em seguida a Argentina, depois um pouquinho mais abaixo o lugar. O Brasil, ó, lá na rabeta. Então, vamos lá. Mas vamos ver aqui, ainda no Brasil, por estado. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é aqui o mais próximo, é o Distrito Federal, questão de renda lá em cima, né? Pessoal, funcionário público, né? O Brasil inteiro manda dinheiro para o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal administra o dinheiro do Brasil. Como é que uma cidade dessa, como é que um lugar desse não vai ser rico, né? O distrito não vai ser rico, né? Segundo lugar vem São Paulo, que realmente é a maior potência, né? Questão de renda. Aí depois vem estados como Santa Catarina, que investe bastante, os estados do sul geralmente investem bastante em educação. Rio de Janeiro, aí você vai ver Sudeste e Sul dominando aí. Né? Santa Catarina, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, você vê como eles se revezam. Depois vem Mato Grosso, aqui surpreendente para mim, depois Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul, ó, aí você tem Roraima na frente de Pernambuco, Tocantins na frente de Pernambuco, Amapá, Ceará, é o primeiro estado do Nordeste, ó, em 15º aparece o primeiro estado do Nordeste. Amazônia, Rio Grande do Norte, e depois vem Pernambuco em 18º. A gente perde para estados, vários estados, alguns estados lá da região norte, perde para 2 estados da região nordeste. Então, olha a importância da gente investir em educação. E te digo mais, Pernambuco é um estado pujante, tem uma renda alta. Então, por conta disso, Pernambuco deve ter ficado lá na rabeta. Muita gente vai dizer assim, professor, mas Pernambuco tem a melhor educação do Brasil. Gente, vocês realmente vão comprar essa briga, realmente vocês vão acreditar nessa história que Pernambuco tem a melhor educação do Brasil? Por favor, né? Please, né? Please, não se compara. A educação pública de Pernambuco, do Brasil, de modo geral, não é ruim, é horrível, tá? Assim, vamos dizer assim, tá? Não era horrível e agora passou a ser ruim. Então, quando diz assim, Pernambuco passou, é a melhor educação do Brasil, não é que é a melhor, é que ela está assim, melhorando bastante, mas mesmo assim esses números são muito maquiados. Mesmo assim se escolhe escola X, escola Y, para os alunos daquelas escolas fazerem as provas, né? Essas provas que determinam isso daí, e aí bomba, bota os melhores professores, paga salário top para os professores, bota a melhor estrutura para os alunos, bota os melhores alunos, né? Aluno que tira as notas, mas para entrar tem que fazer prova. Então, assim, pega a nata da escola pública e bota para fazer as provas. E o resto? E o resto? Por quê? Porque só eles têm direito à educação de qualidade? Não, e o resto? Então, essa é muito maquiado isso daí, né? Bom, por fim, em último lugar aqui, ó, vem Alagoas, Maranhão, Pia e Piauí. E Sergipe, depois vem Pará, depois Sergipe e Bahia. Então, na rabeta da rabeta, você tem aqui os outros estados. E aí a gente começa a entender por que o Nordeste é tão pobre, né, gente? Mas isso daqui não é, então os governadores são tudo um bocado de safado. Não, não é isso. Tem uma questão histórica, que aí em história vocês têm que entender. Não foi feito investimento, sempre foi deixado lá para trás, né? A política do café com leite ali na República Antiga, que passou a boa parte ali, praticamente uns 50 anos, só um presidente de São Paulo, um presidente de Minas. Aí fica fácil, né, gente? Aí é correr pro abraço, né? O dinheiro ia todo para lá. A gente pagava e o dinheiro ficava lá, tá? Então, e Rio de Janeiro era a capital. Então, aí você entende por que são os 3 estados mais ricos do Brasil. Lá atrás, eles já se ocuparam da riqueza e depois só administraram essa riqueza. A gente agora tem que correr atrás. Tá bom, boys and girls? Para finalizar aqui, tá certo? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguma informação aqui interessante. Aqui é a comparação, olha que interessante. Ele faz a comparação. Distrito Federal tem o IDH equivalente da Eslováquia, São Paulo da Croácia, Santa Catarina das Bahamas. Então, veja, o IDH lá em cima. O IDH lá em cima. Então, Bahamas, Rio de Janeiro, Sérvia, já nessas coisas todas, Albânia, Paraná, Geórgia, Sri Lanka, Pernambuco. Pernambuco seria comparável ao quê? Pernambuco, São Vicente and the Grenadines. São Vicente e Grenadina, não sei nem que país é isso, não sei nem que lugar é isso, é uma ilhota, vê. Deve ser uma ilha, né? Eu vou até, para a gente, efeito de comparação, vou pegar aqui e vou botar aqui no Google, para ver o que é que diz a respeito desse país. In English, nada de português. Não, é um país caribenho, tá vendo? Tá vendo? Então, o paizinho, ó, deve ser tá vendo um danadinho, ó, bem pequenininho aqui. É um país caribenho, tá certo? Então, o IDH, o nosso desenvolvimento, se equivale, aqui em Pernambuco, equivale a um paizinho, uma ilhota lá na Casa de Chapéu, gente. Lá na Casa de Chapéu, tá vendo? Aqui acima de quê? Esse daqui é o que? A Venezuela? Esse daqui é acima da Venezuela. Aqui tem essas ilhas aqui, né? E aí ela vem aqui, um pouquinho acima aqui.
da Venezuela, tá? Então, para você ver a situação que a gente encontra, tá bom, boys and girls? Então, pessoal, peço a vocês, tá, que tenham feito as anotações de todo esse conteúdo que a gente viu, complementa os estudos de vocês lá com o Teacher Júlio pela manhã e também prepara vocês para o nosso primeiro simulado que vem aí. Nosso primeiro simulado não, desculpa, a nossa primeira simulada é para o 9º ano. A nossa primeira prova que vem por aí pela frente, nosso, tá certo? Então, a gente, semana que vem, vai estar falando do nosso projeto, né? A gente vai estar passando um projeto aí para vocês. E gostaria que vocês fizessem as anotações para ajudar vocês. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo se despede de todos vocês. Deseja a todos um ótimo feriadão aí. Curtam o seu feriadão, tá certo? E see you later, alligator.